Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estamos para mais uma aula do nosso curso sobre a história da Grécia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os primeiros fazendeiros e os primeiros pastores da humanidade. Na aula passada, nós falamos sobre os caçadores, nômades, falamos sobre os primeiros seres humanos. E na aula de hoje, nós falaremos sobre as duas maiores invenções da história da humanidade, que foram as invenções da agricultura e da domesticação de animais, e de todas as consequências que elas trouxeram para o nosso modo de vida. A gente pode dizer que o nosso modo de vida, o progresso que nós temos hoje, ele seria impossível sem esses dois aprimoramentos. E nós pretendemos mostrar isso na aula de hoje. Antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecê-los por todos os comentários que vocês têm deixado no vídeo. E eu vou fazer disso uma constante nas nossas aulas, e lembrar vocês que aqui a gente é que nem o Capitão Nascimento. São vocês que financiam essa merda. Então, lembrem-se que se vocês estiverem gostando das aulas, se vocês gostarem do curso, vocês têm a opção de ajudar o canal. São vocês que financiam o canal. Então, na descrição do vídeo, eu sempre deixo a maneira como vocês podem fazer uma doação, ou simplesmente vocês podem podem se tornar membros do canal, ou podem dar um like, ou podem se inscrever, chamar os amigos, enfim. Considerem essas opções, tá bom? Vamos para as aulas. Desculpe, vamos para a aula. Então, como eu dizia, a invenção da agricultura e da domesticação, ela foi uma grande revolução para a espécie humana. A maneira como nós vivemos hoje seria impossível se em algum momento da história isso aqui não tivesse acontecido. Na aula passada, uma coisa que eu acho que ficou evidente é que a maneira como os seres humanos viviam até o aprendizado dessas duas técnicas era uma maneira muito instável e muito insegura. Aqueles caçadores que viviam errando como nômades, eles viviam em grande tensão a vida inteira, porque era um dia após o outro, eles tinham que matar um leão por dia, e se eles não fizessem, eles morriam. Então, era uma vida de muita instabilidade, de muita insegurança, na qual o homem era basicamente um prisioneiro da natureza. Isso começa a mudar quando as pessoas descobrem que elas podem plantar para viver, que elas podem tirar o sustento delas da terra ou dos animais que elas criam. Isso começou a acontecer em cerca de 12 a 10 mil anos antes de Cristo.
Para repetir uma brincadeira que eu sempre costumo fazer, essas datas não são datas assim absolutas, são datas redondas. Não é como se no ano 12.001 estivessem lá os caçadores comemorando a virada de ano, no Réveillon, e no dia 1 de janeiro eles ainda tudo dormindo, e aí bate na porta um fazendeiro e fala: "Ó, agora chegou a minha hora". Não é assim, né? É um processo, é uma transição longa, etc. Essas duas técnicas, esse aprendizado, ele não ocorreu de forma uniforme, mas as primeiras sociedades de fazendeiros e de pastores foram aquelas que viviam na Mesopotâmia. Então, aquelas que viviam em torno do Tigres e do Eufrates. Isso já é um lembrete para dizer o seguinte: a Grécia, durante um longo período da história, ela não foi a civilização mais avançada da antiguidade. Se a Mesopotâmia já tinha fazendeiros no ano 10.000, por exemplo, os primeiros fazendeiros e pastores da Grécia se fixaram ali apenas no ano 7.000. 3 milênios de diferença. Não só isso, não é? A gente poderia lembrar, por exemplo, que os sumérios já tinham a sua forma de escrita ali próximo ao milênio, ao terceiro milênio antes de Cristo. Numa data em que os gregos nem pensavam em escrever alguma coisa. Então, na história antiga, no início da história antiga, no ano 3.000, 2.500, 4.000, no ano 5.000, 6.000, os gregos eles estavam muito atrás das outras regiões. E eles importaram muitas das tecnologias dessas outras regiões. Eu já vou explicar especificamente a respeito da agricultura. Mas antes, eu queria falar sobre quais foram os efeitos que essas duas técnicas causaram no modo de vida do homem. Se a gente fala que elas tiveram tanto impacto assim, vamos explicar por quê? O primeiro efeito tremendo foi fixar o homem na terra. O homem que vivia andando pelo território, como os outros animais, ele agora tinha um espaço que era só seu. Ele escolhia um local e se fixava naquele local. Então, a partir do momento que ele entendeu que ele podia pegar uma semente, jogar no chão, e que depois de algum período, de algum prazo, essa semente viraria uma planta da qual ele poderia tirar o seu sustento. Quando ele entendeu isso, ele entendeu que ele não precisava mais
ficar feito louco correndo atrás de animal, caçando um cervo, caçando porco. Ele não precisava mais fazer isso. Então ele pôde permanecer num mesmo espaço territorial. E foi assim que o que eram grupos de 10 a 30 caçadores que ficavam errando, agora são pequenas comunidades de fazendeiros e pastores que se fixavam em alguns pontos. Esses pontos esses que eles escolhiam com base num processo de tentativa e erro, de aprendizado experimental, para saber quais eram os locais com maior fertilidade da terra. E agora nesses pontos, o que existem são pequenas comunidades, pequenos grupos humanos de 30, 50, 70, 100, às vezes até 150, às vezes até 200 pessoas vivendo juntas. Viver numa comunidade maior traz inúmeras vantagens. A primeira é a defesa. Os homens se tornam mais fortes contra as intempéries, Os homens se tornam mais fortes contra as forças da natureza. Se as pessoas escolheram um local onde elas vão viver de forma permanente, neste local elas podem construir casas. Elas podem dormir embaixo de um teto. E a vida de quem dorme embaixo de um teto é mais segura do que daqueles que não têm teto. Então agora as pessoas estão mais protegidas, porque agora, como elas estão sempre no mesmo local, elas podem fazer casas melhores. O que aqueles caçadores e coletores tinham eram estruturas bastante rudimentares, porque eles sabiam que eles no dia seguinte estariam em outro local. Esses indivíduos que se fixaram à terra conseguem construir suas casas. Eles então constroem casas que hoje seriam bastante rústicas para a gente. Casas com alicerces de pedra, com telhados de palha, com um piso de terra batida, e casas com tijolos de barro. Inclusive, eu vou deixar na descrição, apenas para curiosidade, um vídeo de um cidadão que decidiu replicar um desses métodos e fazer alguns tijolos de barro. Ele faz o tijolo, depois põe para secar, é legal. Eu vou deixar na descrição isso só para vocês assistirem como curiosidade, para ilustrar essa explicação. O YouTube é maravilhoso, né? A gente encontra todas essas coisas aí, é incrível. O vídeo ele tá em inglês, mas eu estimulo vocês, eu estimulo vocês a aprender inglês, porque o mundo, as possibilidades que vocês têm quando vocês sabem outras línguas
se multiplicam. Então eu estimulo todos vocês a aprenderem outras línguas. Por tudo isso, a gente já pode dizer que a vida ficou mais segura e ficou mais estável. A vida ficou mais previsível. Mas vamos continuar. Quando os homens começam a viver daquilo que eles plantam, aquilo que eles plantam geralmente excede a sua necessidade diária. Então o que acontece é que essas pessoas... Bom, primeiro existe uma consequência bem simples de entender. Se as pessoas estão com mais comida do que elas precisam, a possibilidade de que outra pessoa na comunidade morra de fome é menor. Então, só aí você já vê que existe um aumento da expectativa de vida. Mas além disso, aquela pessoa que colheu, ela colheu, e agora ela tem alimento para vários dias, porque uma coisa é você ter, por exemplo, trigo, que é um negócio que você pode armazenar, que vai durar muitos dias, etc. Outra coisa é todo dia você ter que sair para caçar um animal. Você caça um animal, você tem que comer rápido, porque senão apodrece. Então, a vida de um fazendeiro permite que os seres humanos possam se dedicar a outras coisas que não seja a busca pelo alimento. Então, os caçadores viviam nessa tensão diária de ir atrás de comida. E quando eles conseguiam caçar um animal, é como se eles tirassem um peso dos ombros para dizer: ufa, me salvei por hoje. Esses fazendeiros, eles não têm tanta essa preocupação. Eles plantam, aí eles colhem, e aí eles calculam e sabem que eles podem se dedicar pelo menos algumas horas a mais do seu dia a outras atividades que não seja a agricultura. Então a agricultura libertou o homem da necessidade permanente de pensar em como ele vai comer. E aí, uma série de atividades paralelas começaram a ser praticadas. Então aí, este fazendeiro encontrou um tempinho para fabricar melhores roupas, encontrou um tempo para fabricar melhores ferramentas. Então, o desenvolvimento da agricultura foi o estopim para uma série de outras técnicas. Virou então uma bola de neve em que a qualidade de vida de todo mundo vai aumentar. Só uma curiosidade. Essa mudança, quer dizer, sai o caçador, entra o fazendeiro, ela foi traumática para algumas pessoas. Porque nem todos os grupos humanos se adaptaram a essa mudança de dieta. É uma mudança drástica de dieta. Quer dizer, nós estamos falando aqui de pessoas que comiam carne e agora de pessoas que comiam cereais.
não é uma mudança qualquer. É uma mudança drástica. Nem todas as pessoas se adaptaram. Algumas delas simplesmente não se adaptaram e continuaram vivendo da caça. Alguns grupos humanos. Mas os grupos que viviam da agricultura, eles se impuseram justamente por essa estabilidade, por todas as vantagens desse modo de vida. Se você tem excesso alimentar, uma outra coisa que você pode fazer é trocar. É trocar esse excesso. É comerciar. Então aqui a gente tem as primeiras manifestações de um comércio um pouco mais regular. E uma sofisticação maior da sociedade. Por quê? Porque se eu vou trocar, evidentemente que eu não vou trocar pela mesma coisa que o outro tem, né? Imagina, eu não vou sair de casa para comprar um pão pagando um pão, não é? Oh, eu queria 3 pãezinhos, tá bom, quanto custa? 3 pãezinhos, tá aqui os pãozinhos, pão. Não é assim, né? Eu vou trocar por outra coisa. Então, quando as pessoas começam a trocar, elas começam a trocar por coisas diferentes, né? Então, eu tenho aqui um saco de cereal, eu vou lá e troco por uma ferramenta, ele tem uma ferramenta, aí ele me dá uma roupa, e assim a sociedade vai se tornando mais complexa. E ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, você tem cada vez mais uma especialização. Quer dizer, aos poucos, é um processo bem lento. Algumas pessoas vão cada vez mais se especializando em algumas atividades. É o cara lá que fabrica a ferramenta, é o outro que mexe com lã, tem aquele que dá aula no YouTube. Esse daí é o menos importante na comunidade. Mas tem. Ele consegue fazer isso porque os outros estão trabalhando na agricultura também. Aí existe o seguinte. Imagine então esse indivíduo que aprendeu que ele podia plantar, podia tirar o seu sustento da terra. Aí ele meio que define ali que determinado pedaço de terra é onde ele vai plantar. Ele começa a plantar, e colhe, e planta, e colhe, e os anos vão passando. De repente ele tem filhos, e esses filhos fazem o mesmo. Os moleques não sabem nem por que eles estão plantando ali, mas eles plantam também porque eles viram o pai fazer. E as gerações vão passando. Conforme passam as gerações, essas famílias se convencem de que aquele espaço onde eles têm plantado por tanto tempo é deles. É propriedade deles. E quando chega-se nesse ponto, torna-se um tabu. Torna-se um conceito moral a questão da propriedade. De maneira que você não pode mais simplesmente entrar na propriedade do outro. E essa noção de propriedade
ela vai se estender para todos os outros objetos. Então agora agora eu tenho a minha ferramenta, os meus potes de cerâmica, a minha comida, a minha terra, a minha casa. Tem um documentário, eu vou tentar achá-lo. Vou ver se eu ponho na descrição. Eu não prometo nada porque faz tempo que eu assisti, nem sei se eu vou conseguir. Eu nem lembro o nome, é um documentário francês, inclusive. Mas se eu achar, eu ponho ele aí na descrição. E tem uma parte dele que mostra uma cena muito interessante que é assim. Você tem ali uma sociedade de fazendeiros, uma vila qualquer lá com, sei lá, 50 pessoas, fazendeiras, já com as noções de propriedade na cabeça. E aí um grupo de caçadores encontra esse pessoal. E esses caçadores não têm essas mesmas noções de propriedade. E eles estão com fome. Então eles se aproximam. E aí eles entram na casa de um sem pedir licença, nada. Simplesmente entram. E eles vão pegando as coisas. Pegam um pouco de cereal. Pegam uma ferramenta. E aí os fazendeiros que estavam meio longe, eles olham e eles ficam bravos com esses caçadores, ficam incomodados, tal, e começam a dizer que esses caras tinham como que é? Ultrapassado os limites ali. E os caçadores ficam sem entender o que estava acontecendo. Mas o que eu fiz de errado? Eu nem sei o que eu fiz de errado. Eu simplesmente entrei aqui porque na cabeça de um caçador, a natureza não tem propriedade. As árvores, os rios, o vento, não é propriedade de ninguém. Seria difícil convencer um caçador de que um determinado pedaço de terra era de alguém. Como assim é de alguém? É de todo mundo, é de quem passar aqui, né? Então a gente pode imaginar que nesse início, nessa transição, houve conflitos entre eles. Se a propriedade, deve haver leis que guardem a propriedade. Leis que não necessariamente precisam estar escritas. Então, leis que são, na verdade, um código de conduta. Então, existe todo um código de conduta para explicar que essa coisa é minha, aquela outra coisa é sua, aquele pedaço de terra é dele. E se existe tudo isso, deve haver também alguém ou um grupo que decida e aplique punições quando um dos indivíduos transgrida os limites do outro. Então, é a partir desse momento que nessas comunidades começam a aparecer alguns indivíduos com um papel mais significativo de liderança política, digamos assim. Na verdade, indivíduos cujo papel é decidir, né, quem está certo e quem está errado. Então, na medida em que você tem uma briga entre vizinhos, entre fazendeiros, né, aquela velha história do interior, do sujeito que muda a cerca de um lugar para o outro, né? Então agora você precisa ter nessas comunidades alguém a decidir quem está certo e quem está errado. Então o que a gente está dizendo aqui, esses são os primeiros traços de um sistema de, digamos, gestão política, por assim dizer.
gestão administrativa. Talvez os primeiros passos de um sistema de justiça. Os primeiros passos de um grupo que teria a legitimidade de mandar na coletividade. Essa discussão sobre o surgimento do poder, como é que foi, é uma discussão muito complicada. Uma outra discussão muito complicada, mas que a gente pode fazer um link com o que a gente está explicando, é o do surgimento da desigualdade. Esse tema já foi explorado por muitos e continuará sendo explorado. Como surgiu a desigualdade entre os homens? Existe uma série de propostas e eu sinto que a maioria delas tem um pouquinho de certo. Uma delas é dizer o seguinte: esses fazendeiros, eles não obtiveram o mesmo resultado material. Para dizer assim, vamos imaginar o seguinte: você tinha uma comunidade que você tinha 20 chefes de família, 20 fazendeiros com suas famílias, cada um deles lá plantando com seus animais e tal. Por uma questão natural, por uma questão da vida, os indivíduos não são iguais. Alguns conseguiram ter melhores resultados que outros e, portanto, conseguiram mais riqueza, mais cereais. E com esse excedente em relação aos seus colegas, conseguiram ainda mais vantagens. Então, seria essa, por exemplo, uma das raízes da desigualdade? Porque a riqueza é uma bola de neve. Se você souber usá-la, você vai multiplicá-la. Então, quanto mais você tiver, mais você vai ter. Se você não ficar gastando com as coisas que às vezes as pessoas gastam, né? Carro importado e não sei o quê, você vai ter mais quanto mais você tiver. Então seria esta a raiz da desigualdade? Essa é uma das respostas. Quer dizer, lá atrás, alguns indivíduos já tiveram mais sucesso que outros nas suas atividades. Mas aí haveriam muitas outras respostas. A gente poderia imaginar, depende muito da sociedade onde você está, né? A gente poderia imaginar, por exemplo, numa sociedade na costa. Se um indivíduo ali se destacasse na fabricação de barcos, ele teria digamos, uma vantagem competitiva em relação aos outros. Então existe toda essa discussão. Quem sabe em algum momento aí a gente não volta a essa discussão. Mas o fato é, isso sim é um fato, que a partir da fixação das pessoas na Terra, elas conseguiram acumular maiores riquezas. E essas riquezas não foram acumuladas de maneira igualitária. Então, conforme as sociedades se desenvolvem, conforme as sociedades se tornam mais complexas, conforme se tornam maiores em termos populacionais, porque aqui a gente ainda está falando de comunidades de 50, 100, 150 pessoas, conforme elas crescem, também cresce a desigualdade entre os homens. Isso sim é uma constante na história. Pelo menos na história antiga. Na história antiga isso é muito claro. Quando as sociedades, quando essas comunidades começam a passar ali de 300, 400, 500 habitantes,
você já começa a ver uma forte desigualdade entre esses habitantes. Eles não, por assim dizer, enriquecem todos juntos. E de modo geral, me antecipando aqui, algo que vai ser um tema constante das nossas aulas, as sociedades antigas, elas são muito desiguais. Muito. A diferença entre os mais ricos ou os mais poderosos, enfim, entre aqueles que estão na... vou usar aqueles que pertencem à classe superior, vou usar essa palavra, na falta de outra. A diferença entre eles e o resto da população é muito grande, muito maior do que hoje, inclusive. Mas muito maior, muito maior. Não nesse momento. Mas quando a gente tem as civilizações desenvolvidas, os minoicos, os micênicos, depois os gregos clássicos, os gregos arcaicos, a desigualdade social, e nas outras também, né? Entre os persas, entre os assírios, entre os egípcios, a desigualdade entre a classe superior e o resto é gigantesca. Essa reaproximação das pessoas, em termos socioeconômicos, ela só começou a acontecer muito depois, ali a partir do século XVIII da nossa era. Aí começa a existir uma classe média, tal, que era um fenômeno que antigamente praticamente não existia. Na história antiga, o que você tem é aqueles que são muito ricos para os padrões da época, ricos barra poderosos, né? São muito poderosos, e o resto, a maioria que é toda ferrada. Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso em aulas futuras. Bom, como eu já disse, os primeiros fazendeiros e pastores na Grécia, eles se fixaram por volta do ano 7000, que é também o início do Neolítico. Deixa eu mostrar um mapa para vocês. Mostrar um mapa não, vou mostrar no mapa. Tá aí. Esses fazendeiros que estavam na Grécia, os primeiros, eles não eram gregos. Isto é, não foram os caçadores que estavam na Grécia que mudaram e viraram fazendeiros. Esses fazendeiros vieram de fora. Eles eram imigrantes no território grego. Eles eram colonos que vinham do Oriente. Então vinham, por exemplo, da Mesopotâmia. Então eles eram colonos. Eles já eram fazendeiros e pastores no Oriente Médio. E eles viajaram até a Grécia e se fixaram na Grécia, trazendo já o seu know-how, né? Trazendo o seu conhecimento para tentar... O conhecimento que eu digo é saber onde ficam as melhores terras, etc. Saber como planta, os ciclos naturais, etc. Eles trouxeram isso à Grécia. Não foram os gregos não foram os habitantes da Grécia que viraram pastores e fazendeiros. E os primeiros lugares que eles ocuparam foi a região da Trácia, que fica
aonde eu estou circulando o meu mapa, o meu mouse, foi a região da Macedônia, foi a região da Tessália e foi a ilha de Creta, especificamente em volta do que depois seria a cidade de Knossos. Eles ficaram, portanto, nas grandes planícies do território grego. E você pode imaginar por quê. Você pode imaginar como isso aconteceu, né? Então o cara saía, ele ia andando aqui pelo território e alguns vieram por baixo para entrar em Creta e outros vieram por cima e foram aos poucos ocupando essas planícies, tá vendo? Aqui, que era a Trácia, e depois alguns vinham para cá e depois para cá, até chegar na Tessália. O que exatamente eles plantavam? E quais animais eles criavam? Sobre a plantação, eles plantavam cereais. Então, o principal era o trigo, né? Deus abençoe o pão e o carboidrato. E eles também plantavam leguminosas, feijão, a ervilha, né? Deus abençoe a sopa de ervilha, o grão de bico, a lentilha. Interessante que até na Bíblia mesmo você tem referências da lentilha. E eles criavam, sobretudo, ovelhas e bodes. No início eles não criavam muito porcos e nem criavam muito gado, porque esses animais são mais difíceis de manter. Então eles optavam pelos primeiros. Curiosamente, o primeiro animal domesticado não foi nenhum desses aqui. Esses daqui foram os primeiros animais que eles domesticaram para fins alimentares. Mas, de fato, o primeiro animal que eles domesticaram, o primeiro animal que o homem domesticou, foi o nosso amigo aqui, ó, o cachorro. O cachorro, ele foi domesticado ainda antes da fixação do homem na Terra. Ele foi domesticado em cerca de 20.000 antes de Cristo. E o processo de domesticação dele é muito interessante. Porque, bom, primeiro, ele não era domesticado para comida. Quer dizer, os caras não criavam o cachorro para depois comer o cachorro. Ainda bem, né? Os cachorros, eles eram lobos. E eles se aproximavam dos acampamentos onde as pessoas moravam, ou daqueles acampamentos onde os caçadores de vez em quando paravam. Eles se aproximavam desses locais em busca de restos de comida, esse tipo de coisa. Mais ou menos o que eles fazem hoje na cozinha de casa, né? Mais ou menos o que eles fazem hoje, quer dizer, você vai lá, fecha o olho, de repente tá seu cachorro em cima da mesa comendo tua comida lá. Não mudou muito. Eles faziam isso já. E existiam várias raças de lobos, né? Então, aquelas que eram mais agressivas eram expulsas dos acampamentos pelos homens, né? As pessoas tocavam o cachorro para longe. Aquelas que eram mais dóceis, elas acabavam sendo toleradas nos acampamentos. Até porque elas ajudavam muito as pessoas. Elas ajudavam na caça, por exemplo, ou elas ajudavam na defesa do acampamento.
e no final das contas elas já eram uma companhia para as pessoas. Essas raças que eram mais dóceis, elas nos acampamentos encontraram também um porto seguro, por assim dizer. Elas encontraram também um local de estabilidade onde elas podiam sobreviver sem tantos riscos. Então, por causa dessa estabilidade, elas puderam acasalar entre si e se multiplicar, enquanto os outros lobos mais selvagens ficaram longe e numa situação de maior instabilidade. Então, aos poucos, essas raças se multiplicaram e passaram a viver permanentemente com o homem. Então, essa história da domesticação eu acho interessantíssima. Como eram os primeiros assentamentos? Então, aqueles assentamentos que já tinham fazendeiros e pastores. Como eram? Então, primeiro, eram comunidades onde viviam entre 100 a 300 pessoas. Eram comunidades relativamente pequenas. Eram comunidades também que tinham pouca diferenciação social. Como elas eram muito pequenas e a acumulação de riqueza ainda não era muito grande, não havia grande distinção entre os indivíduos. Então não havia um indivíduo lá com uma Ferrari e o outro andando de patinete. Todo mundo tinha mais ou menos a mesma condição. Até porque todo mundo era muito pobre. A vida nessas comunidades, ela era uma vida bucólica, era uma vida repetitiva. Era uma vida centrada nas atividades agrícolas. Então, como que era o dia a dia daquelas pessoas? Era o dia a dia de uma fazenda, né? A pessoa ficava lá cuidando, tal, depois colhia e aí trabalhava no que ela colheu. De vez em quando não tinha mais o que fazer na fazenda, na parte da agricultura, ia cuidar de um ou outro animal que o indivíduo tinha, ou ia, sei lá, fazer uma ferramenta. Nesse momento, é assim, era esperado que todo mundo soubesse fazer um pouco de tudo. Então, geralmente, as famílias fabricavam a própria roupa, fabricavam as próprias ferramentas, cada um cuidava do seu animal, da sua plantação. Mas havia um forte sentimento comunitário também. Por uma razão simples, né? O interesse maior é o da sobrevivência da comunidade. Então as pessoas ali sabiam que elas precisavam se ajudar, porque essa era a forma mais eficiente de todo mundo sobreviver. Ninguém podia se dar ao luxo de brigar ali, de lutar, embora houvesse conflitos entre as pessoas. Mas até do ponto de vista de quem tinha que decidir esses conflitos, o critério era sempre o interesse social. Era sempre, digamos, tentar apaziguar a situação para não, digamos, não machucar muito quem tivesse cometido um delito e
para manter a unidade da comunidade. Porque precisava todo mundo estar remando para o mesmo lado para poder, para a comunidade poder sobreviver. Afinal de contas, era uma comunidade de 100, 150 pessoas, então uma comunidade dessa, muito pequena, precisa estar todo mundo no mesmo diapasão, precisa estar todo mundo no mesmo ritmo, digamos. Elas tinham um forte sentimento comunitário. Então havia o hábito de, por exemplo, muitas comunidades tinham cozinhas comunitárias. Eles faziam festivais entre eles para unir mais as pessoas. Esses festivais tinham um forte componente religioso, onde as pessoas se uniam ali para pedir aos deuses que protegessem a comunidade e para que mantivessem o ciclo natural das plantações. De vez em quando, eles se organizavam ali para construir novas casas para as pessoas que tinham chegado ou para as pessoas que tinham nascido. E assim como entre os caçadores, também havia uma divisão de tarefas baseada no sexo. Então, os homens se dedicavam mais à agricultura, ao pastoreio, à construção, atividades que exigem mais força. As mulheres também trabalhavam na agricultura, também trabalhavam no pasto, mas também cuidavam da casa, cuidavam dos filhos. E as mulheres faziam muito trabalho de artesanato e de roupas, fabricação de roupas, etc. Nessas comunidades, o governo, se é que a gente pode usar essa palavra, né? O governo o governo era muito concreto. O que era o governo? Era um indivíduo ou alguns indivíduos que assumiam ali uma posição de liderança para decidir conflitos pontuais ou decidir questões pontuais da comunidade. Mas não existia uma distância grande entre esses indivíduos e os cidadãos comuns. Não haviam leis escritas, até porque ninguém sabia ler. Então não tem por que se ter uma lei escrita se ninguém sabe ler. E evidentemente que não havia um sistema de justiça oficial, quer dizer, não havia um juiz. Não havia uma burocracia, não havia um Estado ainda. Né? Em geral, as famílias mesmo resolviam seus próprios conflitos. Você tinha um padrão moral e a maior parte dos conflitos dos conflitos individuais, era resolvida pela própria aplicação desse padrão e pela repressão social, sabe? Tipo, o mal olhado, essas coisas. Quer dizer, não é que não precisa ninguém vir falar o que você tem que fazer ou não. Uma coisa curiosa é que não havia nessas comunidades cemitérios. As pessoas ou elas eram enterradas nos limites das vilas, né? Assim, logo fora da vila, ou normalmente elas eram enterradas na própria casa, ou no próprio espaço da casa, no território, no terreno da casa.
E isso é interessante porque isso acaba. Como é que eu vou dizer? Isso aguça ainda mais o sentimento de que aquele espaço onde eu enterrei o meu antepassado é parte do meu patrimônio, é parte de mim. Né? Ao longo das gerações, a casa ela se torna o local onde eu enterrei os meus antepassados. Então, se já era difícil alguém convencer o sujeito de que ele não era dono daquele espaço, ele sabendo que o tataravó dele estava ali, que o bisavô dele estava ali, que o pai dele estava ali enterrado, aí sim que ele acreditava que aquilo era dele. Quer dizer, não é dele, é da família dele. Então esse sentimento de uma linhagem ligada à terra, quer dizer, os Ferreira moravam aqui nessa casa. Os Silva moravam ali na esquina. Esse sentimento aflora porque eles tinham esse hábito. Não havia cemitérios. Eles enterravam os mortos na própria casa. É claro que a gente vai fazer um julgamento disso, você imagina, né? O cara, pô, você olhar pro chão assim da tua cozinha e falar, meu pai tá enterrado aqui. Mas esse é um julgamento nosso. A gente tem que evitar usar os nossos padrões morais para julgar as pessoas do passado. Essa é uma das primeiras lições da história. Certo? Vamos ver uma coisa. Vamos ver quanto tempo tem de aula. Tá aí. Gravamos aí por cerca de 55 minutos. Acho que já é suficiente. Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? A gente se vê na sexta que vem. Um abraço, até mais.